Boa tarde, turma! Hoje nós estaremos na nossa aula de pratos práticos fazendo um delicioso pão integral. Esse pão pode ser feito também com farinha normal. Fique conosco! Nós vamos usar para fazer o nosso pão integral 200 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de farinha de trigo integral, um sachê de fermento biológico seco, 100 ml de óleo, 2 ovos inteiros, 1,5 xícara de leite e nós iremos utilizar meia colher de sopa de açúcar e meia colher de chá de sal. Nós vamos começar a nossa receita colocando leite, o açúcar e o sal que já estão aqui juntos e o nosso fermento. Mexer bem para misturar o fermento. E dissolver o açúcar, o sal. Vamos acrescentar o óleo, os ovos, agora nós vamos colocar nossa farinha integral. Nós compramos a farinha integral fina, tá? Se você quiser, você pode usar aquela que é um pouco mais grossa. Pode substituir a farinha integral por aveia, por farinha de centeio. Também vai deixar um pão maravilhoso. Agora nós vamos colocar a nossa farinha branca e vamos mexer. Meninas, olha a nossa massa. Nós já estamos sovando ela. Uma massa macia. A cor é um pouco mais escura por conta da nossa farinha integral. Eu posso utilizar somente farinha integral na nossa receita? Não, porque vai deixar a nossa massa muito pesada. Então, sempre a gente tem que colocar pelo menos 20% da nossa massa, 30% da farinha branca, tá? Olha que massa bonita. Estarei colocando a receita no grupo com as quantidades para vocês estarem desenvolvendo o nosso pão integral. Após sovar a massa, nós vamos levar ela para descansar por 20 minutos, coberta com um pano, tá? Vocês podem estar colocando ou dentro do forno ou dentro do micro-ondas, onde vai manter a sua massa aquecida e vai ajudar a fermentação. Nossa massa já descansou, nós vamos estar abrindo ela e eu optei por estar fazendo a nossa massa recheada. É opcional, vocês podem estar fazendo ela sem o recheio, tá? Eu processei. Coloquei no processador queijo, presunto, coloquei aqui orégano e salsinha picadinha. E nós vamos estar recheando o nosso pão. Vou abrir a nossa massa. Aqui dá pra ver a farinha integral, os pontinhos da nossa farinha integral. Por conta da farinha integral, é uma massa um pouquinho mais difícil de trabalhar com ela. Tá? Mas utilize um rolo. E aqui nós vamos modelar 2 pães. Abri parte da massa.
vou estar colocando o nosso recheio. Lembrando que o recheio é opcional. Se você não tiver um recheio para pôr, você pode assar esse pão. Ele fica muito saboroso para comer com margarina também. Além de tudo, é um pão saudável. Vamos estar espalhando o nosso recheio. Olha que colorido que está nosso pão. Agora, nós vamos enrolar. Vou começar a enrolar o nosso pão dessa parte, meninas, para que o recheio não venha vazar, tá? Então, vou colocar esta parte sobre o recheio. Venho aqui na lateral, do outro lado, e faço o mesmo procedimento. Se nós não fecharmos, no momento que o pão começar a assar, o recheio começa, o queijo vai derreter e vai escorrer, tá? E agora, nós vamos enrolar num formato de rocambole. Sempre passe bastante farinha no tabuleiro, na mesa, para que você consiga soltar a massa. Dá um beliscãozinho na sua massa para grudar a parte de cima com a parte que está embaixo. Tenho aqui a minha ajudante. Olha nosso pão. Olha que bonito. Vou dar uns talhos. Que além de dar um toque especial, vai ajudar no crescimento do nosso pão, o fato de nós cortarmos. Nós vamos pincelar com a gema e vamos levar para assar. Turma, agora nós vamos pegar outra parte da massa, nós já abrimos e nós vamos enrolar. Mesmo ele sendo sem recheio, eu vou usar a mesma técnica, tá? Vou dobrar as beiradinhas e vou enrolar no formato de rocambole. Por quê? Assim eu vou evitar que no momento que o nosso pão assar, ele fique pesado, porque o fermento vai expandir, vai ter espaço para ele crescer, tá? Então, vai fazer um pão doce, mesmo sem recheio, usa essa técnica que ela dá muito certo e ajuda o seu pão ficar bem fofinho. Ó, na emenda, a gente dá uma beliscadinha, viramos. Nós vamos dar uns talinhos, que ajuda no momento que for assar. E vamos pôr numa forma, não precisa ser untada. Vamos levar ao forno médio, 180 graus. Pinceladas, nós vamos pincelar com uma gema. Turma, no momento de pincelar, eu coloco um pouquinho de orégano e uma gotinha de óleo, que vai fazer que o nosso pão venha ficar mais brilhoso. Então, a gema, um fiozinho de óleo e um pouquinho de orégano. Com auxílio de um pincel, nós vamos pincelar o nosso pão integral. O tempo de forno, 25 minutos. Em forno médio, 180 graus. Lembrando que nós vamos colocar a receita lá no grupo. Pronto, meninas, agora nós vamos levar ele para assar, daqui a pouco nós voltamos com o resultado.
Meninas, olha nosso pão finalizado, que delícia, tá? Este aqui é sem recheio, olha como ele ficou fofinho, mesmo utilizando a farinha integral. Lembre-se sempre de colocar um pouco da farinha branca, tá? E esse é o nosso pão recheado, olha, maravilhoso. Ó, bem fofinho, tá? Façam, nós estamos disponibilizando a receita no grupo para que vocês venham seguir direitinho a receita. Façam, coloquem as fotos e os vídeos das suas receitas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima aula.